Vídeo de hoje do canal do Nicola responde se o garoto Flora, o menino de só 10 anos de idade que pertencia ao Corinthians, já é jogador do Palmeiras. Tem informação importante sobre a busca corintiana por patrocínio. O Master fechou mesmo por 310 milhões de reais. Falo também sobre Facundo Bernal, o volante uruguaio que interessa ao Corinthians, também é alvo de Fluminense e Botafogo. Já o São Paulo vai atrás de um zagueiro, depois de as negociações com o Krasnodar avançarem por Diego Costa. Para completar a venda dos mandos de campo, gerou revolta por parte de Pedrinho BH com a antiga diretoria cruzeirense. Falo sobre o Flamengo retomando a ideia de ter um time na Europa, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogo dessa segunda-feira pela Série B do Brasileiro, Barbada. O Santos recebe o Ituano e para mim é bastante favorito. Se você quiser, já dá para fazer sua fezinha para as partidas de terça-feira do Campeonato Brasileiro da Série A. Tem Juventude e Atlético Mineiro, vou de empate. Tem Corinthians e Criciúma, vou de vitória do Corinthians sem tanta convicção. E você, é bom de palpite, gosta de futebol? Vem fazer sua fezinha na 1xBet. Para participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro. Só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a Argentina, a maior campeã da história da Copa América, com a vitória por 1-0 contra a Colômbia na noite desse domingo, com o gol de Lautaro Martínez. A Argentina chegou a 17 títulos, ultrapassando o Uruguai, que tem 16. Já o futuro de James Rodrigues começará a ser decidido nessa semana, quando o meio atacante se reapresenta no São Paulo. O tricolor afirma não ter propostas pelo jogador, mas torce para que elas apareçam. A ideia é negociá-lo o mais rápido possível para se livrar do custo de R$1,5 milhão mensais. Claudinho, o atacante do Zenit, não é o único jogador que pode deixar o clube russo. Tem negociações com o Flamengo, as coisas não são tão simples quanto pareciam, mas quero contar também que o volante Wendel, que já foi alvo do Flamengo, tem proposta do Galatasaray da Turquia. O Zenit, assim como aconteceu em relação ao Claudinho, não aceitou a primeira oferta do time turco. Quero contar ainda que Roger Machado deve ser anunciado em breve como novo técnico do Internacional. Quase todos os setoristas do Inter afirmam que o comandante do Juventude tem negociações avançadas para trocar o Juventude pelo Inter. Isso deve ocorrer depois do jogo dessa terça-feira, quando o Juventude joga contra o Atlético Mineiro, partida marcada para Brasília. Para completar, o Grêmio vai desembolsar 14 milhões por 50% dos direitos econômicos do Miguel Monsalve e quase 19 milhões por 70% dos direitos econômicos de Alexander Aravena. São 33 milhões de reais investidos em apenas 2 jogadores. Falo também sobre o Santos, que está próximo de anunciar a contratação de Léo Batistão, atacante que já esteve no Peixe, hoje com 31 anos de idade, é torcedor fanático do Santos, contrato de 1 ano e meio, as partes acertam os últimos detalhes para um anúncio. E a saideira do giro de notícias, o pai do Neymar está tentando criar uma captação de talentos para o Santos na Arábia Saudita. O projeto foi apresentado na semana passada ao Peixe e está em fase final de conclusão. Quero falar agora sobre o Flamengo, que está disposto a retomar uma ideia de ter um time em Portugal. Você vai lembrar, né? Desde 2019 o Flamengo tem essa ideia de ter uma filial. Trabalhando em Portugal seria uma oportunidade para gerar visibilidade, para garantir receitas, para engajar torcedores, uma série de benefícios. Lá atrás, em 2019, 2020, 2021, o Flamengo trabalhava com a ideia de comprar o Tondela. Compraria esse time por lá, mandaria jogadores da base, tentaria fazer do Tondela um time vencedor no futebol português. O projeto acabou esfriando quando o Tondela, na temporada de 2021-2022, foi rebaixado para a segunda divisão. Dessa vez, a estratégia é um pouquinho diferente. O presidente Rodolfo Landim, que é um dos responsáveis por esse projeto, pensa na possibilidade de uma parceria com o Leixões. Informação divulgada pelo GE dá conta de que o Leixões pode estabelecer uma relação comercial com o Flamengo. Vários atletas do Fla estão de mudança para esse time. A ideia é ampliar a visibilidade do Flamengo na Europa, gerando receitas em euro, além de vitrine para os jogadores.
O Flamengo também alega ter um estudo que mostra que, em geral, o atleta que joga na Europa vale 20% a mais do que um atleta na América do Sul. Seria mais uma receita importante para o Flamengo que está pensando fora da casinha. O que você acha sobre essa história? Usa o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH anda bravo com o Ronaldo Fenômeno, é o primeiro motivo de discordância entre o novo dono e o antigo dono da SAF e da Raposa. Tudo porque o Ronaldo havia vendido 4 mandos de campo do Cruzeiro para o segundo turno do Brasileiro. Isso equivale a quase metade dos jogos que o Cruzeiro faria dentro de casa. O Cruzeiro abriria a mão desses mandos. O valor, 4 milhões de reais pelos 4 mandos, ou seja, 1 milhão de reais para cada mando. Um detalhe de que o Ronaldo antecipou o recebimento de 2 milhões de reais por 2 jogos. Pedrinho disse que não queria atuar nenhuma partida fora de casa e ele foi avisado de que esses 2 milhões de reais adiantados obrigariam o Cruzeiro a fazer pelo menos 2 jogos longe de casa. Outros 2 foram revertidos. Então, dá para dizer que o Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza em Cariacica, o São Paulo em Brasília, isso é líquido e certo. A revolta do Pedrinho é de que para ele há um prejuízo esportivo, isso é claro para todo mundo, e também financeiro. Até porque 1 milhão de reais por jogo é algo que hoje o Cruzeiro brigando por títulos pode alcançar até com alguma facilidade. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, receita líquida de 2 milhões e 200 mil reais. O Ronaldo alega que lá atrás, antes do campeonato começar, quando não se sabia ao certo pelo que o Cruzeiro brigaria, esse valor de 1 milhão de reais era bem bacana. Vale a lembrança de que a média líquida de receita do Cruzeiro no atual Campeonato Brasileiro é de 535 mil reais por partida. Quero saber o que você pensa sobre essa história. Você está com o Pedrinho BH ou com o Ronaldo? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo que decidiu vai contratar zagueiro. Essa informação foi trazida com exclusividade durante o programa do Nicola na noite desse domingo. Mandei mensagem para um dirigente do São Paulo, primeiro para entender como é que andavam as negociações por Diego Costa, zagueiro de 24 anos de idade que pertence ao que é alvo do Krasnodar. Essa fonte minha no São Paulo admitiu que as negociações estão girando na casa dos 7 milhões e meio de euros ou 44 milhões de reais. E completou da seguinte maneira, abre aspas, faltam detalhes. Acho que nessa segunda ou terça-feira tudo se resolve. Pergunta seguinte foi, tá bom, e o São Paulo sem o Diego Costa vai buscar um zagueiro? Importante lembrar que hoje o Tricolor conta com 6 defensores, 3 para atuarem pelo lado direito, 3 para atuarem pelo lado esquerdo. E hoje o Diego Costa ocupa o espaço de segundo zagueiro do lado direito, só atrás do Alan Franco. Essa pessoa com quem conversei deu todas as pistas de que o São Paulo pretende sim contratar mais um zagueiro. Vai haver uma reunião nessa segunda-feira entre diretoria e comissão técnica para debater sobre o tema. A frase foi, abre aspas, acho que vamos precisar de mais um zagueiro sim. Só para completar, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino e Matheus Belém são os outros 5 zagueiros à disposição do Zubeldia. E você acha que o São Paulo precisa de um novo defensor para o lugar do Diego Costa? Quanto desses 44 milhões de reais você usaria na transação? Hora de falar sobre Fluminense e Botafogo que estão tentando atravessar o Corinthians na contratação de Facundo Bernal. Volante de 20 anos de idade, tratado como uma das joias do futebol uruguaio, desde a noite de sexta, quando eu estava numa live e tocou o telefone, uma pessoa do Corinthians admitindo que existiam tratativas. No sábado, a coisa esquentou e na manhã desse domingo cheguei a dizer para vocês que havia enorme otimismo em relação à contratação desse atleta. A pedida do defensor de 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos, o Corinthians inclusive enviou um empresário com bom trânsito com clubes uruguaios na tentativa de desenrolar essa negociação com o defensor. O problema é que o Botafogo e o Fluminense querem atravessar a negociação. O Fluminense inclusive já fez uma primeira proposta, 2 milhões e meio de dólares por 85% dos direitos econômicos. A oferta foi recusada pelo defensor. O Flu promete uma segunda proposta nas próximas horas. O Botafogo é aquele que mais ameaça o Corinthians, até porque com o aporte de John Textor, o Botafogo tem sido extremamente agressivo e forte nas contratações. Vale a lembrança de que os 2 reforços mais caros da história do futebol brasileiro foram adquiridos nesta temporada pelo Botafogo. O primeiro, Thiago Almada, 22 milhões de dólares. O segundo, Luiz Henrique, 16 milhões de euros. Só para complementar, Facundo Bernal tem 20 anos de idade, 58 partidas como profissional, 2 gols e 2 assistências. Apesar dos 20 anos, já atuou
pela equipe principal da seleção uruguaia nessa temporada durante um amistoso e é tratado como uma grande joia. Prometo ficar de olho nessa história, qualquer novidade conto para vocês. Só a última informação sobre o tema, a multa rescisória dele no Uruguai é de 6 milhões de dólares. Quero falar agora sobre o Corinthians e a busca por um patrocínio. Cada semana surge uma casa de apostas diferente. E o tempo passa e nada de o Corinthians sacramentar acordo. Vale a lembrança que desde 7 de junho o Corinthians não tem o patrocínio da VaiDebet. A nova especulação envolve a Esportes da Sorte, que estaria disposta a pagar 310 milhões de reais ao Corinthians por um contrato até dezembro de 2026, informação trazida pelo pessoal do Central do Timão. Esse valor equivale a quase 10 milhões de reais por mês. Seria o mesmo que dizer que a Esportes da Sorte assumiria os termos e condições que o Corinthians tinha com a VaiDebet, um contrato espetacular. Confesso para vocês que ainda não obtive a resposta de uma pessoa que trabalha na Esportes da Sorte, mas posso assegurar que esses números me parecem absolutamente reais, especialmente porque a Esportes da Sorte trabalha há meses na tentativa de assumir a camisa principal do futebol masculino do Palmeiras. Só para lembrar, a Esportes da Sorte já paga 22 milhões de reais pelo patrocínio master do time feminino Peito e Costas e fez uma proposta recente de 75 milhões de reais pelo peito e costas da camisa do time principal masculino do Palmeiras para 2025. Se a Esportes da Sorte fecha com o Corinthians para pagar 10 milhões ou próximo a 10 milhões de reais por mês, dá para dizer que esse investimento vai bater quase 120 milhões de reais por ano. Isso tornaria qualquer acordo com o Palmeiras absolutamente inviável. Me parece ser mais uma daquelas promessas feitas por Augusto Melo e companhia, que já deixou vazar a possibilidade de ser patrocinado pela Aposta Ganha, eu descartei, que já disse que a Parimatch estava perto de fechar, a própria empresa já afirmou que não tem absolutamente nada. A impressão que eu tenho é de que sempre que surge uma dificuldade interna, o Corinthians deixa vazar um nome de um possível patrocínio, até para gerar um pouquinho mais de tranquilidade entre torcedores. Só para arrematar em relação ao Timão, o Corinthians tentou a contratação do Brian Rodrigues e essa negociação já está descartada. O América do México, que é dono dos direitos econômicos, não gostou de nenhuma das duas primeiras propostas do Corinthians, entendeu que os números estão muito distantes daquilo que o América pede, entre 6 e 8 milhões de dólares, e considerou a negociação fechada, encerrada por acaso, né? Em relação ao Sanabria, atacante de 20 anos de idade que pertence ao Lanús, esse tem cifras um pouco mais baixas. Primeira proposta do Corinthians, de 1 milhão de reais pelo empréstimo até o fim da temporada. O Lanús pede 2 milhões e meio de dólares para a venda de 50% dos direitos econômicos. Bora de tema super importante, quero contar para vocês sobre o próximo clube de Flora, aquele menino de só 10 anos de idade que arrebentava com a camisa do Corinthians no futsal. No mês passado, um dirigente da base do Corinthians afirmou que o Flora estava indo para o Palmeiras, ao custo de 200 mil reais de luvas e 15 mil reais por mês de ajuda de custo. O Corinthians ainda fez uma oferta na tentativa de segurar o atleta e não conseguiu. Só que o Flora desapareceu dos noticiários. O Palmeiras não admite acordo, o Corinthians não mais falou sobre o assunto e ninguém sabe do paradeiro do Flora. Vários amigos e vocês aqui no canal perguntando: e o Flora? E o Flora? Qual que é a realidade sobre o Flora? Há alguns dias atrás, esse menino voltou a usar uma foto com a camisa do Corinthians no seu perfil das redes sociais. Muita gente imaginou que ele havia desistido de jogar no Palmeiras para se acertar com o Corinthians. Antes de gravar o vídeo, conversei com gente da base do Corinthians e com gente da base do Palmeiras. A pergunta que eu fiz para uma pessoa da minha confiança na base do Corinthians foi: o Flora foi embora mesmo? A resposta foi: faz tempo, não há mais nada com o Flora. Então, dá para afirmar que apesar da foto no perfil das suas redes sociais, vestindo a camisa do Corinthians, Flora não mais defende o Timão. Não há mais relação entre o clube e o jogador, que não tinha um contrato profissional, até porque tinha só 10 anos de idade. Fui questionar uma fonte minha no Palmeiras: e aí, vocês estão com Flora? E a pessoa disse que o Palmeiras não se posicionaria sobre isso, até porque do outro lado estava um menino de só 10 anos de idade, que viu sua vida se transformar com ameaças, com represálias, e tudo isso faria muito mal para alguém tão novo. O Palmeiras não desmente que contratou o Flora, mas não admite que o acordo foi sacramentado.
Consultei uma segunda pessoa do próprio Palmeiras e essa pessoa afirmou que o Flora ainda não treina no Verdão. A impressão que eu tenho é de que o Palmeiras tem um acordo com o Flora, está fazendo valer esse acordo, mas para evitar mais barulho, deu um tempo para que o menino atue apenas no futsal. Nada a ver com o Corinthians, nada a ver com o Palmeiras. Dessa maneira, ele segue atuando, segue se desenvolvendo, segue jogando futsal e em algum tempo, assim que a poeira baixar, aí sim o Palmeiras pode trazer o atleta para atuar no time sub-11 do campo, lá no CT de Guarulhos, bem longe dos olhos e microfones dos jornalistas e mais distante também dos noticiários. Então, o que eu posso cravar para vocês é que o Flora não joga mais no Corinthians, não há mais qualquer relação. O Palmeiras não admite, mas tem um acordo com o atleta e vai exercer esse acordo um pouquinho mais para frente, até porque não há pressa, o menino tem só 10 anos de idade. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentar, só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Tchau!